Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, o estudo de um Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Hoje, nós temos como título do programa o ensino de João Batista. E nós vamos trabalhar em torno do que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Nós vamos ler o texto. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a ira, e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nós observamos que o texto referente a João Batista, que era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, é um texto muito vigoroso. Ele tem linhas de sintonia com o Antigo Testamento, em que os grandes profetas trabalhavam com imagens muito fortes, mas significando exatamente as expressões da lei de justiça. Nesse episódio, João Batista vai profetizar a vinda do Messias, ou seja, aquele que vem após ele. E na escalada da vida, nós vamos entender que se João Batista representa a lei no seu aspecto justiça, aquele que vem depois é o que revela a lei de amor. Então nós temos muito conteúdo nestes versículos, nesta passagem, para que a gente possa considerar. E nós vamos trabalhar isso em grupo, que é o objetivo do estudo do Evangelho nas nossas casas, no nosso lar, junto dos amigos, dos companheiros de ideal. Então nós vamos partilhar com os companheiros. Como o Wagner disse, o tema é muito vigoroso. A fala de João Batista ela é intensa, ela é certeira, né? E como que cortante, no sentido de falar aquilo que precisa ser dito. Então ele usa expressões aqui muito fortes, como raça de víboras, como ira futura, um machado colocado à raiz das árvores, fala do fogo, da transformação pelo fogo. Então, são necessárias as chaves que o Espiritismo traz para que possamos entender esse texto com qualidade, porque senão pode ser entendido apenas uma fala de João Batista no campo da destruição ou dessa ação tão intensa assim da lei que no final não qualifica as criaturas. A proposta aqui é de qualificação, porque há no final do texto uma separação entre o trigo e sua palha. A palha pode ser entendida como aquela estrutura que não é necessária mais para a criatura. Kardec trabalha o assunto no livro A Gênese, quando ele estuda o bem e o mal, e ele fala que o que outrora era um bem, porque era uma necessidade, transforma-se no mal. Não porque só já não constitui uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então, de uma certa forma, nós iniciamos o estudo falando do final do texto, mas o estudo do Evangelho ele é muito dinâmico, né? E nos pareceu necessário falar assim que a vinda de Jesus com esse fogo, na verdade, para nós é uma conquista muito grande. Poder ser separado aquilo que é útil daquilo que não serve mais, porque deixou de ser necessário e passa a ser prejudicial, é muito importante. É necessário ficarmos com essa concepção. Primeiramente, João Batista fala que Jesus vem trazer o batismo do fogo. E aí vai falar que a palha vai ser queimada no fogo. Então o fogo está associado ao Cristo. Porque nós podemos ficar com uma imagem deturpada que é ruim para a palha ir para o fogo. Mas na verdade é ela entrar em contato com o conteúdo crístico. Só que o conteúdo crístico ele transforma. Ele muda radicalmente a criatura. Porque o batismo da água, apresentado por João Batista, nos fala do renascimento, do reinício, do recomeço e novas bases. Mas não significa que a criatura se transformou visceralmente.
essa transformação visceral, profunda, se processa pela ação do Evangelho, que é o batismo do fogo, né? Então, falar da ira futura, falar do arrependimento é como que preparar a criatura para suportar essa prova que vem. E ela é benéfica e nós precisamos desejá-la, ansiar por ela. Né? Assim, a gente precisa abrir campo para que ela aconteça. Jesus mesmo que diz, né, que ele vem trazer um fogo à terra e o que mais ele quer se esse fogo já está aceso? Aqueles que desejarem já têm acesso a essa transformação pelo fogo que o Cristo propõe. É muito interessante as elucidações que vão sendo apresentadas, porque as revelações chegam, a gente sabe que a doutrina espírita são 3 revelações, e vai mostrando para a gente a questão da lei divina, as diretrizes a serem levadas a efeito. Mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que começa a se revelar também o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, as nossas limitações ante as verdades superiores que chegam. E quando a gente começa a analisar essa passagem, esse conjunto de versículos, a gente vai perceber que ante o trabalho de João Batista, que tem uma missão, tem um trabalho de esclarecimento, de elucidação das almas, surge também a figura dos fariseus e dos saduceus. E quando a gente realiza aquele olhar no sentido de entender o comportamento desses companheiros à época, obviamente que não todos, porque muitos se ajustavam às diretrizes de Moisés e dos profetas para poder realmente levar a efeito uma conduta de vida, nós vamos perceber aqueles que se posicionavam apenas de forma superficial. Conheciam a lei, conheciam ali todas aquelas diretrizes apresentadas pelos profetas e pelo próprio Moisés, mas, no entanto, não se ajustavam, adequavam aqueles valores aos interesses transitórios. E a gente vai perceber que nesse trabalho de crescimento moral e espiritual, a gente também muitas vezes passa por essa situação, em que nós temos aí diante de nós toda uma série de valores que a doutrina espírita nos apresenta, e muitas vezes nós permanecemos naquela movimentação apenas exterior. Saímos de casa, vamos ao grupo espírita, tomamos nosso passe, participamos às vezes de trabalho assistencial, campanha do quilo, e outras atividades são feitas de visita aos enfermos, mas não operamos aquela mudança profunda que estamos sendo convidados a fazer e realizar. E nos mantemos naquela postura, né, do fariseu e do saduceu. E como ele mesmo coloca, em raça de víboras, porque havia entendimento, havia compreensão, mas não surgiu o esforço sincero no campo da mudança e da adequação aos princípios nobres que estão sendo apresentados. Então são pontos que a gente vai analisando no sentido de perceber também o nosso mundo íntimo, a nossa estrutura, com o que a gente tem, com o que a gente apresenta, e a necessidade de um trabalho a partir dos pontos positivos que vão sendo apresentados, né? Nós estamos observando aqui no levantamento de dados, por exemplo, esse texto, ele fala muito de evolução. A gente tem o processo evolutivo aqui. Como é que a gente estuda na doutrina espírita para construir esse entendimento aqui? Primeiro, você surge na Terra primitivo, sem saber, o espírito é criado simples e ignorante. Na lida pela sobrevivência, impulsionado pelas necessidades, ele vai formando um cabedal de cultura sobre o meio ambiente, sobre as relações gregárias, né? Estabelecendo as bases da família. E ele vai deduzindo de todos os processos físicos, de necessidade física, as questões morais. Desenvolve sentimento, desenvolve raciocínios filosóficos. E aí vai começando a dar nome às coisas. A gente nota que o processo é assim. Quando que a lei começa a operar? A lei começa a operar quando a gente tem noção dela. Nós temos uma parábola, que é a parábola do servo vigilante, em que no final dela Jesus fala assim: o servo que não soube a vontade do seu senhor, com poucos açoites será castigado. Ou seja, quem não tem consciência das coisas, não comete crime, porque ele está na obscuridade. Ele não comete crime, ele não sabe das coisas. Quando ele começa a se ilustrar, mas aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se posicionou conforme, será punido com muitos açoites. Então a gente começa a estudar a humanidade hoje. Aqui está falando de machado colocado na base da raiz, que vai ser cortada, da árvore que não foi plantada por Deus. A gente não inventa muita coisa esquisita na vida? E a gente não sofre efeito disso?
não vem a insegurança é um machado. O medo é um machado colocado na base da raiz lá. A gente nota que nós temos, graças à evolução conquistada e ao despertamento da mente, muitas possibilidades que nos ajudam a ceifar aquilo que não presta. E a gente tem aviso. Engraçado, eu senti que não devia fazer isso e fiz, agora eu estou aqui. E agora? Quantas vezes a gente cai nisso? A lei de justiça revelada desde os primórdios dos ensinos, né? A gente vai remontar lá antes de Abraão, porque vai vir o Melquisedeque lá, né? Misterioso Melquisedeque, a gente fica pensando assim, é uma gênere, né? É um espírito que materializou para poder startar o processo, porque ele não tem origem. O próprio Paulo ensina isso. Ele não tem origem, ele não tem história. De onde veio isso? Então parece aquela intervenção divina, assim, para dar o tom. E aí começa a história com Abraão, vai parar lá em João Batista. João Batista fecha o ciclo dos profetas, da base da revelação, que é a justiça. Então nós estamos estudando esse material que é muito rico, mas sem entendimento de evolução, isso tudo fica muito teológico, no sentido humano. Então a gente começa a perceber que a doutrina espírita revela o mecanismo da evolução nas suas laçadas, nos seus ciclos. Esse ciclo com João Batista está sendo fechado aqui. Então por isso que a gente vê que o machado corta, mas o mecanismo de defesa da vida, ele é desenvolvido pela própria percepção do indivíduo. A lei divina, ela não vem de fora para dentro, não. Quando vem uma codificação dessa aqui, um ensino desse, é porque o elemento já elaborou aquilo dentro dele. Por isso a gente fala assim, eu estou com medo. O profeta falou isso, eu estou com medo. O médium falou isso, eu estou com medo. O espírito deu uma orientação, eu estou temeroso. Porque existe a verdade trabalhada dentro, no próprio processo de entrega, pelas muitas reencarnações. Então existem mecanismos aí que são intrínsecos. Nós não conseguimos ainda entender, essa é a nossa luta, que quando Cristo veio e tocou uma Maria de Magdala, tocou no ponto do amor, que ela estava desviada nele, porque ela buscava em fontes contaminadas. Pegou um Zaqueu, que era um servidor de Deus, estava desviado na corrupção do mundo, nos jogos políticos. Ele enxerga aquele servidor, vai na casa dele e fala assim, bom servo. Ele pega um Pedro, que era rude, dava chicotada em todo mundo, coice em todo mundo. Lembro do Arnaldo aqui, meu filho, eu lançava as dianteiras em cima dos outros. Vem falar bobagem comigo. Depois amansou, virou um leão manso, a serviço do Cristo. O Pedro foi a mesma coisa. Ele não foi falado que a rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a rocha da fé? Pois ele foi o sustentáculo do cristianismo. Jesus não viu a rudeza, não, viu a firmeza. E assim vai, cada um com seu movimento. Então, o machado está dentro de nós. Não é Deus que ceifa nada, não. Deus é amor. E a lei dele promove em ciclos distintos a evolução, os processos. A gente é fruto dos processos, como esse livro dos Espíritos. Tem gente que fica preocupada assim, porque no meu casamento, porque na criação do meu filho, porque na minha área profissional, porque na minha área sexual, porque na minha área psicológica. Espera aí. O conjunto das vivências é que se chama processo evolutivo. E a resultante do processo é que define pra gente mais felicidade ou menos felicidade. Porque às vezes a pessoa fica presa num detalhe. Naquele detalhe você ainda não está muito bom, não, mas tem outros componentes que aliviam. Então a gente vai abrindo o coração e confiando em Deus e fazendo o melhor que pode, né? Mas a gente só queria abrir essa questão, porque tem coisa para comentar e a turma tá. Ô Wagner, o tema do processo é tão interessante, nós nos lembramos de Emmanuel no livro Consolador. Ele diz que em Jesus encerram-se todos os processos. É maravilhosa a forma poética de Emmanuel de dizer. E a evolução nós encontramos ela tão presente nesse texto, por exemplo, quando João Batista alerta os fariseus. Não presumais de vós mesmos, dizendo que temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o que o processo evolutivo faz, se não é transformar pedras em filhos? Porque na pedra encontramos o princípio inteligente, criado por Deus,
Filosoficamente é um filho de Deus, mas que vai se despertar no tempo e vai ser um filho. Mas nós compreendemos com os espíritos, e como o Wagner já trouxe o tema da parábola do servo vigilante, essa sequência de servo, filho, para se capacitar como servidor no futuro, né? O Honório trabalha muito esse assunto. Então, o fariseu está se movimentando religiosamente, mas não se identifica como filho ainda, apesar de, teoricamente ou externamente, ele se apresentar assim. E a proposta aqui dessa transformação é para que ele se capacite como filho, para no futuro se entregar em renúncia, em amor, em abnegação, quando ele se capacita como servidor. É falado aqui da ira futura e traz aquela sensação talvez de medo ou de receio do que pode acontecer, né? Kardec faz um resumo tão interessante a respeito da ira quando ele estuda a lei de causa e efeito, porque vamos entendendo que essa ira futura, ela está fundamentada na lei de causa e efeito, que é uma lei divina, é uma lei natural, e ela atende a todas as criaturas, ela é universal e eterna, então ela está fundamentada como o próprio Deus desde o início, porque as criaturas precisam se movimentar dentro disso. Sem a causa e efeito, como é que ficaria esse processo evolutivo, né? E Kardec faz esse resumo no livro Céu e Inferno, quando ele estuda o Código Penal da Vida Futura. No último item do Código, ele diz que o sofrimento é inerente à imperfeição, toda imperfeição e toda falta decorrente dela já traz a sua corrigenda. Então, o mecanismo, por isso que o Wagner falou, não é necessário que Deus venha com o machado e nos corte, porque o mecanismo evolutivo da lei de causa e efeito já apresenta ali a situação em que eu vou me corrigir, porque Deus corrige o ser através dos próprios processos, né? E por último, o terceiro item, ele resume em 3 tópicos o Código Penal da Vida Futura. Como o homem pode se libertar das imperfeições, então ele é capaz de atingir a felicidade. Ele é capaz de vivenciar esse processo de uma forma qualificada e atingir um patamar evolutivo que traga a ele equilíbrio, harmonia e conexão mais profunda com o seu Criador, né? O tema do arrependimento tem a ver com isso, porque tem uma contribuição muito importante do Haroldo Dutra Dias, na tradução que ele faz do Novo Testamento, que ele nos explica que a palavra arrependimento, nas suas línguas originais, lá no grego em que foi escrito o Evangelho, significa mudança de mente, né? Tem uma nota na tradução dele, que ele fala assim: arrependimento é mudança de mente, mudança de opinião, de sentimentos, de vida. Então tudo que nós estamos falando tem a ver com isso. Quando João Batista diz produzir frutos de arrependimento, ele está nos propondo isso. Sem essa mudança de foco, como caminhar, né? Nós encontramos na parábola do filho pródigo uma situação assim, que é quando é dito que ele caiu em si. Caindo em si, quando ele estava para se alimentar do alimento dos porcos, mas não se alimentou, né? Ele estava para se alimentar, ele caiu em si, mudou de mente, arrependeu. E aí ele se programa e diz o que ele vai fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando chegar lá, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aceita-me como um dos teus jornaleiros. E a gente sabe o resto da história, porque Deus é amor e acolhe a todos com carinho, com ternura, né? Então, se não tivermos esse movimento de arrependimento, a ira nos toma de uma forma mais intensa. Mas não porque Deus resolveu se vingar ou se tornou mais agressivo conosco, mas porque já temos capacidade de fazer a mudança e não estamos fazendo. Talvez por isso essa fala tão intensa, tão assim, dura, ríspida com os fariseus, porque são criaturas que já têm capacidade de ter esse entendimento, né? Só um outro tópico que a gente queria trazer é a questão do presumir de si mesmo. Porque João Batista alerta assim: não presumais de vós mesmos. Então nós vamos entendendo assim: eu posso ter uma concepção baseada nas minhas questões, na minha vivência, na minha experiência, que ela tem o seu valor, mas sempre tem mais qualidade, ou é uma capacitação do ser, quando ele consegue captar de cima, dentro dos processos de intuição, dentro do processo até de fecundação psíquica, que os espíritos trabalham muito isso. Por exemplo, quando Pedro reconhece em Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala isso: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Ou seja, você não presumiu de si mesmo, você conseguiu captar algo melhor de cima.
Mas se nós não abrirmos esse campo da mente para isso, a gente fica presumindo da gente mesmo. Porque eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Moisés, porque eu sou espírita. Hoje em dia que valeria falar assim, eu sou filho de Kardec, eu sou filho de Chico, eu sou filho de Emmanuel, e comigo é tudo diferente. Não presuma isso de si mesmo. Se não for revelado de cima, talvez eu possa estar só no círculo que se torna vicioso, porque eu fico na repetição dos processos. E a questão é a qualificação do processo. O processo não é para ser repetido, é para ser qualificado, né? É muito interessante porque o Léo está desenvolvendo as ideias aqui, a gente vai pensando também em algumas angulações, né, que a doutrina, o Evangelho nos apresenta. E justamente no Código Penal da Vida Futura, né, a gente vai ver lá que tem 3 pontos também importantes, né, Léo? Que é a questão do arrependimento que está sendo falado, a expiação e a reparação. No sentido de que a consciência do ser, a partir das elucidações, do esclarecimento que vai operando, a criatura possa entrar no campo da harmonia. E para que a efetivação disso ocorra, muitas vezes o processo vai se dar de uma forma muito intensa no plano espiritual. A gente observa, por exemplo, André Luiz, né, ele vai fazer um processo de avaliação onde arrependimento surge no plano espiritual. E a partir daí, o que a gente observa dentro das diretrizes da lei divina? A necessidade de retornarmos ao plano físico, ou seja, o processo reencarnatório, que vai estar simbolizado aqui no batismo de João Batista, que é a imersão na água. A criatura retorna ao plano físico, com o objetivo realmente de estruturar na lida, aqui no meio às vibrações, das quais a gente não consegue como que fugir delas, porque é inerente ao processo e temos que nos livrarmos a partir de uma transformação mais profunda de nós próprios no campo da afinidade. Porque aí a partir daí o que acontece? A criatura começa a elaborar uma nova conduta, um novo comportamento. Mas é importante que se dê o arrependimento, porque o arrependimento ele leva a criatura a se posicionar com mais tranquilidade, até mesmo no campo da aceitação, no próprio processo expiatório. Quando a criatura entende, se lança a vivência que é necessária, ela passa a conduzir aquela situação com maior harmonia, com maior tranquilidade. No livro Ação e Reação, os benfeitores falam, né, e André Luiz nos traz, que a própria lei de causa e efeito ela funciona matematicamente. Uma vez que a semeadura foi feita, a colheita ela se dará. Mas a partir do momento que há esse arrependimento, há essa compreensão, a criatura volta ao campo físico, nas lutas, mas há no mundo íntimo dela um entendimento. Então vem a restrição, vem a dificuldade, mas ela aceita e faz com que o processo seja mais leve, ele seja mais suave. E com isso ela consiga alcançar, né, o propósito que a reencarnação nos oferece. Deus impõe o espírito da encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. Então é mudança, transformação. Então a gente vai percebendo aí no batismo de João Batista, que é a imersão na água, o processo encarnatório, com o objetivo da transformação do ser, da transformação da criatura. É que de alguma forma nós estamos procurando operar no campo de luta e de trabalho que nos encontramos. Mas, só para a gente finalizar, né, e abrindo para os outros companheiros, se há o batismo apresentado por João Batista como imersão na água, há aquele que irá batizar de forma diferenciada, que é Jesus, né? Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem coisa para a gente pensar aí também em se tratando dessa modalidade, né, de imersão, onde que estão sendo introduzidos com a questão do fogo e com a questão do próprio Espírito Santo que ele está apresentando aqui, né? Já que o Márcio trouxe a questão do Espírito Santo e do fogo, né? Aí a gente lembra que o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo porque ele vai trazer os espíritos mais elevados junto para poder ajudar nessa transformação do ser, né? Porque os fariseus e os escribas daquele tempo, eles eram aqui na página Vinha de Luz 161, Emmanuel fala, eles cumpriam seus deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Então, eles cumpriam com seus deveres de lei, né? Que estavam na lei. E a gente fica pensando, então, o que mais que eles precisavam transformar? E a gente lembra da nossa vida aqui hoje, que muitas vezes conseguimos cumprir com as nossas obrigações. Às vezes a gente vê uma pessoa passando por dificuldades e fala, nossa, mas a minha vida já é tão difícil, eu cumpro com tudo, pago meus impostos, vou ao centro uma vez por semana.
faço uma tarefinha. Não preciso fazer mais nada não, né? Cuido da minha casa. Então, que transformação é essa? Talvez a gente precise mesmo do Espírito Santo para nos transformar. Que é aquele algo mais profundo mesmo que Jesus trouxe para a gente. Porque nessa mesma página, Emmanuel fala: eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Então, é novo padrão de vida. É sim respeitar as leis, mas ir além disso. E é o que nós estamos buscando aqui. Através de estudos do Evangelho, a gente vai se sensibilizando e trazendo esse batismo de Jesus para nós, né? Porque o batismo de João Batista, provavelmente a gente já tem. A gente já está batizado por ele, uma vez que a gente cumpre com os nossos deveres. Porém, Jesus vem trazer essa nova moda para a gente, que tem a ver com a fraternidade, tem a ver com a caridade, né? Porque Paulo fala que, ainda que eu falasse todas as línguas, a língua dos anjos, ainda que eu fizesse toda a caridade material, eu não, né? Isso ainda não é amor, ainda não é caridade. Então, o que é a caridade, realmente? Para a gente pensar. E Jesus trouxe esse batismo, o batismo da caridade e da misericórdia, né? Porque uma parte que Emmanuel fala é que eles faziam isso tudo, os fariseus cumpriam com seus deveres, mas eles não eram capazes de perdoar um deslize do irmão. E isso é muito importante a gente fazer na vida, porque quem não desliza? Quem? Uma vez que a gente não perdoa, a gente realmente não tem condições de ser perdoado. E Jesus vem trazer esse batismo para nós, que ainda a gente está no caminho, né? E ainda não conseguimos totalmente. Quando conseguirmos, provavelmente seremos mais felizes. Do fundo do coração. Essa parte que se encerra essa passagem que a gente está discutindo aqui, né, hoje, quando fala do fogo, né, do arrependimento, todo mundo bem comentou aqui sobre o cair em si, né, sobre a palavra arrependimento, que vem ser aquela mudança de atitude, como o próprio Haroldo comentou na obra que ele traduziu. E algo que sempre pega para a gente é como é que a gente vai sustentar essa mudança de atitude. E o seu Honório, aqui no livro Luz Imperecível, quando estuda esse versículo, ele finaliza, quando fala do fogo, dizendo que o que alimenta, né? A chama, o que poderia alimentar essa chama, que seria essa mudança da atitude. Ok, caí em mim, né? Agora ter que voltar para a casa do meu pai. E agora? Como é que, a partir daí, será que eu vou ter recaídas? Posso ter recaídas? Posso. Como é que a gente vai alimentar essa mudança dessa atitude? O Honório usou um termo aqui interessante, que ele diz assim, alimentada com a chama da vontade. Que aí nós vamos ver no livrinho, deixa eu pegar o seu livro, Pensamento e Vida de Emmanuel, né, que ele tem um capítulo dedicado à questão da vontade, né? Diz que o que governa a nossa mente ali, né, tem vários departamentos, mas está ali a vontade governando todos esses setores, todas essas ações. Então, assim, a gente cai no arrependimento, na mudança de atitude, mas para a gente conseguir sustentar, ter a coragem de levantar e ir ter com o Pai, como uma passagem do filho pródigo que o Léo trouxe para a gente vai ter que ter uma vontade determinante, firme. O que me lembra uma passagem de Paulo, que ele fala assim, os de duplo ânimo, que não basta ter ânimo, né? Ele chega a falar que a gente tem que ter duplo ânimo, que seria essa vontade determinante da gente continuar naquela constante mudança de atitude para podermos finalmente termos esse batismo com Jesus, o batismo com fogo. Nós vamos observar que há uma riqueza muito grande no levantamento de dados do que se propõe no Evangelho. A doutrina espírita é prodigiosa de recursos para nos ajudar a trazer isso. E nós não podemos esquecer que não é só o que está escrito, é aquilo que se revela
diante de uma proposta que a gente lê, que a gente ouve, aquilo que vem da alma. A riqueza está na alma, no espírito. Nós poderíamos dispensar tudo o que está escrito se nós conseguíssemos ler no livro da natureza e no livro interno, porque Deus se estampa em tudo isso. E para a gente culminar, esse programa está terminando com a participação de todos, muito rica a participação de cada um. Nós vamos perceber aqui o final: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Se nós entendemos que o processo é sublimação, porque a queima, nós deixamos os detalhes, as questões menores, os detalhes, os sistemas, como o Léo lembrou na palavra de Emmanuel, que todos os sistemas terminam no Cristo. Quando Cristo chega, nós paramos de disputar pedacinho de terra, sabonete, um prato de comida, o namorado dos outros, a mulher dos outros. A gente para de disputar, a gente para de ter o próximo como inimigo, a gente começa a comungar. E aí cabe todo mundo no coração. A gente vai colocando. Isso é o fim dos processos. É quando a gente entendeu que nós somos herdeiros de Deus. E Deus insere. Deus não exclui. O homem exclui. Deus insere. Deus é amor. E aí o Cristo diz aqui: tem a pá, limpará a sua eira. Vai tirar essa sujeira. Porque voluntariamente a gente vai fazer isso. Eu quero, Senhor. Eu estou pronto. E isso é a vontade que o Xaxá lembrou. É o mecanismo de transformação que a Ana lembrou. Recolherá no celeiro o seu trigo. É o bom grão. São as boas ações. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Por que esse fogo nunca se apaga? Porque qualquer desajuste será definido, ou seja, será purificado pela lei. Então nessa hora a gente lembra assim Jesus, no final do capítulo 5 de Mateus, quando ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, é o trigo, e glorificar a Deus que está nos céus. Diante dos homens, nós temos que ser uns com os outros. E aí está o fim dos processos. Que o Senhor nos abençoe, muita paz para todos.